Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46 e também para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, o nosso convidado é o vereador de Londrina, Rony Alves. Vereador, seja bem-vindo, ótima noite. Muito obrigado, você também. Para começar o nosso bate-papo, ontem foi o dia do professor, né? Ontem foi o dia 15, dia do professor. Parabéns pela sua profissão e imagino que foi muito festejado. Muito obrigado. Eu acho que o professor ele tem, sim, muito o que se festejar e também tem muito o que chorar, tem muito o que reclamar, né? A educação, infelizmente, ela passa por sérios percalços e eu penso que o professor tem sido um herói nesse país, né? Em especial o professor que trabalha e labora nas escolas públicas, porque a escola pública, infelizmente, o aluno que hoje a gente recebe, ele não é mais o aluno de 5 anos atrás. Os valores mudaram, o estilo de família mudou e o professor vai se adaptando pouco a pouco a esse novo tipo de aluno que ele tem dentro de sala de aula. Um aluno, é verdade, temos muitos alunos bons. Em Londrina, por exemplo, nós temos alunos que chegam até serem encaminhados para o NAS, ali no Colégio Vicente Rijo, com a professora Fabiane Chueire, que trabalha com alunos com altas habilidades. Mas nós temos também duras realidades de sala de aula, né, Lázaro? Professores que chegam a ser, inclusive, enfrentados hoje por alunos, né? Que chegam a ser desafiados por alunos e alguns até, nós já tivemos casos de professor-diretor que foi sequestrado, que foi assaltado e que foi, inclusive, espancado. Apesar de tudo isso, o professor continua sendo o profissional que forma todas as demais profissões, inclusive do nosso telespectador. E olha, eu quero aproveitar que deixa o gancho e agradecer aos professores que passaram pela minha vida. E essa semana eu estive também numa atividade na cidade de Cambé, da Secretaria de Educação, comemorando também o Dia do Profissional de Educação, do professor, onde houve uma apresentação da Orquestra Sinfônica da UEL para mais de 600 professores, foi muito bonito. E aí a gente conversando ali, antes de começar a apresentação e também depois, a brincadeira era perguntar se as pessoas lembravam o nome dos professores, né? E eu lembro, primeiro ano, ali na cervejaria foi a professora Dirce, depois a professora Deair Maquiolque, a professora Neuci Pabes e Eliane Krupa, as três, segundo, terceiro e quarto ano, lá em Ponta Grossa, na escola Fioravante Slaviero. E depois, né, vai para o ginásio, você começa a ter um monte de professor, mas uma em especial, a professora Lorena Martins, que me deu aula de português na 5ª série, me incentivou a escrever, e daí eu acho que por aí virei jornalista, e ela hoje mora em Apucarana, né? Espero que tenha também a oportunidade de nos assistir. Muito obrigado, professora Lorena, e agradecendo a senhora, agradeço também a todos os professores que nos ajudaram a aprender um pouco mais. E tem uma história curiosa, Rony Alves, você também deve ter várias dessas no seu repertório. A professora Deair Maquiolque, que eu imagino já seja falecida há muito tempo, no segundo ano que eu estudava lá em Ponta Grossa, ela tinha uma régua feita de balaústra. Perto da escola tinha uma serraria, fizeram para ela especialmente uma régua de 1 metro, era uma balaústra, mais fininha um pouco, tá? Ela colocou a centimetragem e a caneta e ela usava aquilo para bater na gente, tá? E ela batia. E, inclusive, ela quebrou essa balaústra nas costas de um aluno problemático, que chamava-se Valdir. O dia que ela quebrou, ele nunca mais voltou para a escola. É claro que essa é uma educação do século passado. Hoje isso daria rede nacional, cadeia, conselho tutelar. Na época não deu nada não e a gente aprendeu e continua vivendo. Hoje, evidentemente, não é esse o professor que a gente precisa em sala de aula, né? Precisamos de um professor que trabalhe com essas questões diferentes, mas a família também era diferente. Sim. Se você, por exemplo, o Valdir se chegou em casa e disse para a mãe que a professora quebrou a régua nas costas dele, possivelmente deve ter apanhado da mãe. Mas hoje nós estamos vivendo uma sociedade de permissividade. Uma sociedade que se o pai tentar chamar a atenção do filho com um pouco mais de rigor e se porventura encostar a mão no filho, pronto. Desse pé de galinha vai dar uma janta, porque vai ser chamada a polícia, vai ser chamado o conselho tutelar, esse pai vai passar por uma situação tão complicada na vida do filho que é melhor a gente mudar a página.
Você imagina então o professor. Não que nós queremos que o professor tenha essa autonomia para, inclusive, vergastar o aluno em sala de aula. Não é isso. Mas recuperar a dignidade da escola, dignidade da qualidade da educação, passa também, o Lázaro, meu querido telespectador, passa também pela valorização e o respeito pelo professor. Se o profissional de educação que trabalha na sala de aula, ele não for tratado com o devido respeito, a escola, sinceramente, ela vai perder a sua qualidade. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Nós temos história no Mato Grosso do Sul, por exemplo, que tem tido como protagonista o promotor Dr. Sérgio Herfouch, da Vara da Infância e Juventude lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Trabalhando de uma forma totalmente diferente do que se tem trabalhado aqui no Paraná, chamando para dentro do seu gabinete de promotor professora para trabalhar com ele, devolvendo para a escola a autoridade de escola, a autoridade do professor, a autoridade do diretor, a autoridade do pai, e literalmente punindo o aluno que vai para a escola apenas para badernar, para quebrar, para usar de falta de educação com amigos e com professores. Nós visitamos o Dr. Sérgio Herfouch, ele esteve já aqui em Londrina, nós temos intenção de trazê-lo novamente aqui, mas o que é que ele faz? Ele pune aquele aluno que realmente está ali apenas para bagunçar o coreto. Parou com aquele negócio apenas de uma advertência para um aluno. O que acontece hoje? O diretor chama o aluno e dá uma advertência. O aluno fica desesperado. Passam 5, 6 dias, não aconteceu nada. No mês seguinte ele recebe a segunda advertência. Ele fica um pouco mais apreensivo, falou, meu Deus, agora é a segunda advertência. Não vai acontecer nada. Depois ele recebe a 10ª advertência e é apenas uma advertência. Ele sai na rua, comete um assalto, a polícia o leva para uma advertência. Ele já sabe que a advertência não é absolutamente nada. O Dr. Sérgio Herfouch não trabalha com advertência. Ele chama o pai, se o pai não frequenta a reunião da escola, se o pai não é presente na vida do filho na escola, ele chama o pai até o seu gabinete, ele chama o pai para cumprir o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê inclusive multa em dinheiro. É isso que a escola precisa. Infelizmente, com todo respeito aos nossos promotores, promotor da Vara da Infância e Juventude de Londrina e das nossas cidades aqui no Paraná, mas com todo respeito, muitos promotores e juízes só fazem por obrigar as escolas a colocar o aluno de qualquer jeito dentro dela. Nós temos casos, por exemplo, de juízes que apenas obrigam a colocar uma criança dentro de uma creche sem querer saber se tem vaga na creche ou não, se cabe ou não cabe. Sem querer saber se o governo federal tem feito os repasses da verba da educação para a cidade de Londrina. Então, ficar sentado numa mesa como juiz ou como promotor e apenas canetear é muito fácil. Agora, sair de dentro dos seus gabinetes e ir visitar a escola e ver a realidade da educação e a história do professor no Brasil, esse é o meu convite aos nossos juízes e aos nossos promotores. Professor Rony, professor e vereador Rony, o senhor falando aqui para a gente, eu comecei a pensar e a lembrar, minha amiga, eu tenho certeza que você também. Claro, a gente não defende, eu falei da professora Deair Maquioca com muito carinho, com muito respeito, era uma grande professora, né, mas feita e daquele jeito que ela aprendeu a ser, naquela realidade. Evidentemente não se aplicaria hoje. Mas a gente tem umas partes da sociedade, principalmente talvez as pessoas um pouquinho mais, com a idade um pouquinho maior, que contesta muito essa legislação, ou esse comportamento que você nos diz de permitir, né? Não pode pôr a mão, não podemos fazer nada, temos que apenas abraçar o aluno e deixar a coisa rolar. E outra parte, né? Outra parte defende justamente que você tem que tentar conversar, que não pode ter uma medida mais enérgica, que o homem é fruto do meio, se ele é delinquente porque não teve oportunidade, o que nem sempre é verdade, às vezes é verdade, mas nem sempre é verdade, e você acaba tendo um conflito da sociedade, de uma parte da sociedade que pensa que teríamos que endurecer um pouco mais, né, como você tem relatado aqui, esse promotor está fazendo, e outra parte que não, nós temos que ter mais estrutura, mais investimento público para poder, na verdade, fazer frente a isso. Ao que se tem notícia no país, exceto a educação infantil, não falta escola no período regulamentar para ninguém. Não falta. Ou seja, um aluno que é mau aluno na escola, que desafia professor, que faz tráfico de drogas dentro da escola, que rouba, que faz bullying com os alunos mais fracos, ele não está fazendo isso porque não teve a oportunidade de estudar. Então, como que nós vamos concatenar esse lado da sociedade com esse outro? Na minha avaliação, infelizmente no nosso país, a permissividade chegou a tal ponto, e aí a gente pode até extrapolar, se você quiser, para a classe política, veja o que está acontecendo hoje no Congresso Nacional,
A Câmara dos Deputados tem um presidente que, segundo algumas avaliações, um homem que tem, inclusive, contas na Suíça, dinheiro, milhões depositados numa conta escondida. Por conta disso, ele está agora mudando o relacionamento dele em relação à presidente Dilma, já não quer mais puni-la. Então, quer dizer, virou um estado de coisa em que você não vê punição para determinadas categorias. Olhemos, por exemplo, o caso do Mensalão. Quantos daqueles políticos do Mensalão foram punidos? Olhemos aqui para o caso de Londrina, daqueles trabalhadores da Receita Estadual, os fiscais da Receita Estadual, o quanto roubaram, o quanto desviaram dinheiro de empresas, achacando. O que vai acontecer efetivamente com eles? Os que ficarem com muito tempo presos vão ficar em menos de 2 anos presos. Vamos dar uma olhada, por exemplo, no caso do Mensalão. Aplauso para o Dr. Sérgio Herfouch, que tem feito um trabalho espetacular. Mas, Lázaro, quantos deles serão efetivamente punidos? E aí a gente chega na escola. Hoje, tornou-se um estado de coisa, um ciclo vicioso, em que a impunidade campeia pelo nosso país, campeia pelas nossas cidades e campeia dentro das nossas escolas. Eu não sou favorável, evidentemente, àquele professor austero, grosso, que trata o aluno de qualquer jeito, com casca e tudo. Não é esse o professor que nós queremos. Eu penso que o professor ideal é aquele professor que saiba negociar com o seu aluno, mas negociar com autoridade. Negociar sabendo o que pode e o que não pode. Por exemplo, o uso de celular em sala de aula. Eu sou radicalmente contra. Radicalmente contra. E penso que aquele professor que também não gosta que o aluno use celular dentro da sua sala de aula, ele tem que ser apoiado pela direção, tem que ser apoiado pela equipe pedagógica e tem que ser apoiado pelo conselho tutelar e tem que ser apoiado pelo promotor e pelo juiz, se esse caso for parar nessas instâncias. Um aluno, por exemplo, que está dentro de uma sala de aula, eu já cheguei a visitar escolas, na minha época de chefe de núcleo, e vi no fundo da sala alunos com carta de baralho jogando em plena aula, e a professora tentando dar uma aula. Aí eu pergunto, está correta essa posição desse aluno? A postura desse aluno está correta? Não teriam os pais desses alunos terem que ser chamados? Esses pais não deveriam ter autoridade sobre seus filhos e resolver essa situação? Então, é claro que o caso da sua querida professora não se aplica, mas também essa permissividade que a gente vê hoje também não pode. Agora, é claro, o aluno, quando ele entra na sala de aula, ele sabe se o professor preparou bem a aula. Ele sabe se o professor domina o conteúdo e ele sabe se o professor está dando uma aula relevante. Também, se a aula não for relevante, meu amigo, pode esquecer, não tem como prender a atenção do aluno. E ainda mais se nós estivermos tratando de alunos do ensino fundamental e alunos do ensino médio, adolescentes. A aula tem que ser uma aula vivaz, a aula tem que ser uma aula bem preparada. Agora, o professor que está ali protagonizando uma aula excelente para o seu filho, meu querido pai, ele precisa do seu apoio. Não lembre do professor do seu filho apenas ontem, porque ontem foi o dia do professor. Mas lembre do seu professor e do professor do seu filho todos os dias. Visite a escola, vá até a escola, procure saber como são os seus filhos. Lázaro, a maioria dos pais que vão à escola são exatamente aqueles cujos filhos têm um impecável procedimento dentro de sala de aula e dentro da escola. Aqueles cujos filhos têm uma postura totalmente reprovada, esses dificilmente a escola consegue levar até uma reunião de pais. Eu penso, por exemplo, que a vara da infância e juventude, o promotor da vara da infância e juventude, deveria ser parceiro do diretor nessa hora. Obrigar esse pai que não frequenta a escola, que não participa de reunião, o promotor chamá-lo e levá-lo às barbas da lei. Obrigar que esse pai participe. Porque, eu repito, é muito fácil cobrar professor, é muito fácil cobrar diretor. Agora eu quero ver o promotor chamar pai lá e realmente sentenciar pai. Aliás, olha, estamos falando de educação aqui nesse bate-papo hoje do Pauta em Debate, e a Thelma Elorza, minha querida Thelminha, fez uma matéria para o JL há alguns dias, né, dizendo aqui que o número de novos alunos na rede estadual deve ser 30% maior, em 2016. Aqui é a foto do Colégio Marcelino Champagnat, né, que tem uma banda marcial fantástica. Uma das melhores do Paraná. Melhores, né? do Brasil. Se você me permitiu, eu quero aqui aplaudir o trabalho do professor Claudecir e da professora Márcia, que dirige o Marcelino Champagnat com primazia, viu? Como fazer para esse desafio? Nós temos, de um lado, uma questão comportamental, que ela está muito também vinculada à nossa nova realidade da cultura da informação. Você falou do celular. É claro que o aluno que tem acesso, todo mundo tem, boa parte tem acesso ao celular. Quando o professor entra na sala para dar aquela velha aula de história ou de geografia, e ele fala assim, eu peguei meu aparelho aqui, professor, e está aqui no Google, já vi o mapa, já vi tudo, o senhor não precisa falar mais nada. Quer dizer, há um conflito muito sério, onde você tem, de um lado, o profissional ainda tentando dar aula, muitas vezes, nos moldes antigos, né?
com a tecnologia antiga e o aluno já dominando perfeitamente a tecnologia nova. Por outro lado, me coloco aqui também no lugar do professor, fazer aqui o advogado do diabo, né? Eu imagino se eu estou dando aula lá, imagino eu dando aula, né? Imagina só. E aí o cidadão começa a jogar baralho, né? Eu não vou estrilar. Mas aí, se começam a ameaçar a minha família, dizendo, olha, professor, sabemos onde mora tua filha, sabemos onde mora a sua esposa, fica na sua, porque senão a tigrada vai pegá-la pesado. Será que eu não vou fazer um acordo com eles? Falar assim, gente, joga o baralho quietinho no fundo, deixa eu dar aula para quem quer, né? Não há professores que acabam indo por esse caminho, pressionados talvez pela falta de anteparo da sociedade, das autoridades, e de outro lado, amedrontados pela força hoje cada vez maior do crime organizado? Eu acho que a tua colocação ela cabe muito para esse dia, e eu vou citar um caso que nós tivemos. E aí, de novo, no período em que eu era chefe do Núcleo Regional de Educação de Londrina, na escola Olímpia Moraes Tormenta, nós tivemos uma situação complicada de um aluno que ameaçou a professora. Primeiro ameaçou bater na professora. A professora foi firme com ele. Aí ele ameaçou de morte a professora. A professora saiu da sala e chamou a polícia. Enquanto a professora ligava para a polícia, da janela ele gritava. Professor, se ela estiver nos assistindo, ela vai lembrar desse caso. Ele gritava com a professora, eu vou matar você, professora. Pode ligar para a polícia, eu vou te matar. Aí a polícia chegou, levou o adolescente. E a professora acompanhou. A escola também acompanhou. Os pais depois foram para lá. Seguiram até o SEAD onde estava o garoto. A mãe e o pai olharam a professora sentada do lado e disseram, a senhora é professora do nosso filho? A senhora que mandou o nosso filho para cá? Fui eu. Vamos conversar com ele. Quando chegaram perto do filho, a mãe olhou para o garoto e falou, essa camisa, essa calça, esse tênis, eu e seu pai que compramos para você. Você não trabalha para fazer isso. Se você não está prestando nem para frequentar a escola, para que é que você está prestando na vida, moleque? Deram um tapa na cara do menino, pediram desculpa para a professora e mais, não levaram o menino embora. Deixaram o menino dormir lá. E disseram para ele, você vai refletir no que você fez. Se você entender que a professora está errada, que todo mundo está errado, só você está certo, então você vai ser Deus, porque não é possível. O Lázaro, o que está faltando hoje é limite para os nossos jovens, é limite para as nossas crianças. A gente vê cenas de crianças que literalmente mandam dentro de casa. Então, o que acontece? O professor, todo professor, na sua grande maioria, tem uma família, tem seus filhos. E é claro que entre um aluno ameaçando a sua família e ele tem que tomar uma postura, é muito provável que ele vai tomar uma postura diferenciada. Agora, o que nós temos que pensar é o seguinte, se todo mundo se acovardar diante do crime, diante do banditismo, o que é que vai sobrar da sociedade? Eu entendo que numa sala de aula, que você tenha lá 35 alunos, você não tem 30 alunos que são marginais e que não prestam. Você não tem lá 25 alunos que acabam com a escola e que acabam com a sua aula. O número dos alunos que realmente estão ali para qualquer outra coisa, menos para estudar, é infinitamente menor do que o aluno que vai para refletir, para estudar e para aprender. Então eu penso que a direção da escola, pedagogos, diretores, professores e aqui do lado de fora, a sociedade civil organizada, o conselho de pais, precisam dar apoio e respaldo para a escola. Cobrar sim uma aula de qualidade, cobrar sim o professor se atualizar, o professor não chegar na sala com uma aula sem preparo nenhum para dar, porque o que você falou é verdade. Hoje, nós temos quantas opções de mídias sociais, quantas opções na internet, e mais do que isso, quem trabalha, por exemplo, com escola particular, sabe o que eu estou dizendo agora. Chega o mês de julho, o aluno sai, ele vai viajar, não digo agora com o preço do dólar como está, o governo federal perdeu as rédeas da economia, mas quando o governo ainda conseguia mascarar a economia, como foi no governo passado, o que acontecia? Muitos desses nossos alunos saíam do Brasil, iam para a Grécia, iam para a Europa, visitavam lá vários países e traziam informações em loco. Coisa que muitos professores levarão anos para conseguir fazer uma viagem como essa. Então o professor precisa ter uma aula muito bem preparada, muito bem estabilizada e uma aula que faça sempre a conexão entre o antigo e o atual. Porque aí o aluno vai perceber que aquela informação que ele colheu é uma informação verdadeira, ela é relevante, mas mais relevante do que a informação que ele consegue na internet é a forma como o professor lhe passa, explica e transforma aquela aula numa aula interativa, em que o aluno pode trazer essa informação que ele viu na internet. Muito pelo contrário, essa informação que ele traz pela internet é riquíssima, ela pode enriquecer a aula. E nenhum professor é obrigado a saber tudo.
O professor não é uma enciclopédia ambulante que caminha por uma sala de aula. O professor é um condutor de rebanhos, é um pastor que conduz o seu rebanho. E a condução, muitas vezes, ela merece uma parada, um descanso, uma reflexão do próprio pastor, do próprio professor, para que ele possa, cada dia mais, tornar a sua aula uma aula relevante. Isso que é o importante. Tá certo, olha só que gostoso falar sobre educação. A gente vai fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho continua o bate-papo com o vereador Rony Alves aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, nós já voltamos. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nessa noite conversando com o vereador e professor Rony Alves, aqui no Pauta em Debate. Vereador, além da questão da educação, comemorando aí o dia do professor e fazendo toda essa análise que nós temos sobre educação, nós temos também problemas na economia de uma maneira geral, e isso também, a cidade tem problemas também, como toda a cidade. No seu gabinete, o que as pessoas vão reclamar mais? Olha, nós temos desde... É claro que como a gente é professor, o nosso gabinete ele trabalha com quase que total, com mais amplitude a questão da educação, a maioria nos procura realmente para discutir questões da educação. Mas nós temos desde pessoas que têm problema com IPTU, e este ano o número de pessoas com problema para pagar IPTU cresceu vultosamente. O número de pessoas que têm nos procurado em relação à saúde, pequenas cirurgias que não têm conseguido, porque infelizmente, é preciso que se diga, né? Londrina hoje tem uma verba para a saúde, o repasse que vem do governo federal é tão pequeno, não chega a 12%. Quando nós temos aí quase que o município arcando com mais de 80% da verba para a saúde. Se nós olhássemos isso na década de 90, até meados da década de 90, o governo federal fazia um repasse de quase 84%. Hoje não faz repasse de 12%.
Então, quer dizer, aumentamos os impostos, aumentou a arrecadação do governo, e aí eu digo, aumentou a arrecadação do governo estadual e do governo federal, mas os problemas nos municípios aumentaram. Hoje, Lázaro, eu fico me perguntando, os prefeitos, principalmente os prefeitos dos municípios menores, como é que estão fazendo? Não, estão fazendo protesto, inclusive. Inclusive. Até porque não conseguem pagar a conta e possivelmente muitas prefeituras do Brasil não vão pagar 13º, por exemplo. Ô Lázaro, e se nós fizéssemos um teste? Vamos pegar os próximos 10 anos, vamos inverter a pirâmide? O governo federal fica livre de atender-nos, nos municípios, a saúde, a educação, a segurança. Essas questões deixa para o governo municipal, deixa para o prefeito. Só que o prefeito vai mandar para Brasília apenas 10% da arrecadação. O resto fica no município. Utópico, né? Utópico. Mas é por isso, é por essa forma errada de não sermos municipalistas, é que faz com que o município recebe conta-gota de dinheiro do governo federal. Aí, meu amigo, aí sobram bilhões para fazerem o que estão fazendo com o nosso país. Um país que nos últimos 12 anos teve um crescimento tão pequeno, que a gente não consegue quase que medir, mensurar o quão pouco nós crescemos no governo Lula e quão pouco nós crescemos no governo Dilma. Mas a sensação era que estava todo mundo rico. Claro, a sensação é que estava todo mundo rico. Por quê? Porque eles fizeram, na verdade, eles travestiram o governo. Para você ter uma ideia, se nós pegarmos os números do governo na educação em 2013, o número de alunos no FIES e o que houve depois em 2014 e o que tem hoje em 2015, nós temos muitas faculdades e universidades particulares que não vão conseguir resistir mais 2 anos. Por quê? Fizeram grandes investimentos, porque o número de alunos de 2013 para 2014 subiu de 220 mil para quase 750 mil, por causa dos financiamentos do governo federal. Em 2015, o governo federal tirou todo esse investimento. Nós temos hoje um déficit enorme e um repasse que não chega às mãos dos donos das universidades e faculdades particulares. Mas quem foi que incentivou a faculdade particular? Foi o governo federal. Ele deixou de investir nas federais e nas estaduais e fez investimentos mentirosos nas particulares. As particulares caíram no conto do vigário e hoje não sabe o que faz. Então, hoje, os nossos gabinetes, nossas câmaras de vereadores, nós recebemos a população nos pedindo uma série de coisas que não é papel do vereador, mas que a gente faz também. Por quê? Porque só a prefeitura hoje, ela não vai dar conta da grande demanda que nós temos aí pela frente. É uma pena que um país tão rico, um país com tantas condições, um país com tanto dinheiro, tenha que ver amargar nas mãos de um governo, infelizmente, falido no primeiro ano, do governo federal, que não tem perspectiva nenhuma de melhoria e que, para piorar a situação, a postura dos nossos deputados federais, lá em Brasília, me parece que é de deixa como está para ver como fica. E como que você avalia essa manchete da Folha de Londrina, já que nós estamos falando um pouquinho do plano federal, sobre Eduardo Cunha e Planalto negociam salvação mútua, pelo menos, é o que os jornais estão noticiando nesse finzinho de semana. Lázaro, num país sério, Cunha, toda a sua catrefa já estariam na cadeia. Dilma e toda aquela equipe dela, que estão fazendo um desmando nesse país, num país de gente mais séria, eles já estavam fora. Acontece que o governo, o que ele faz hoje? Hoje, o deputado federal, o deputado estadual, o senador, eles praticamente sobrevivem das emendas que são aprovadas pelo governo para eles. Peguemos os deputados federais. Os deputados federais precisam de ter lá seus 100 e tantos municípios para eles poderem dar conta de manter o prefeito dentro da sua base eleitoral. Não precisa fazer projeto que mude o país, que transforme, que mexa com a questão do preso, que mexa com a questão da punidade para os que roubam. Não precisa nada disso. Só precisa estar bem com o governo federal, para o governo federal mandar verba para os seus municípios. Aí acontece esse estado de coisa. A Dilma, que era arqui-inimiga do Cunha, e o Cunha, que era arqui-inimigo da Dilma, o que é que fizeram? Agora eles vão se unir, eles darão as mãos, numa forma desrespeitosa a essa nação, porque tanto Dilma quanto Cunha têm culpa no cartório. Dilma gastou mais de 106 bilhões de uma verba em 2014 em projetos eleitoreiros. Cunha, quanto de dinheiro não depositou na Suíça, com verba também, sabe-se Deus de onde veio. É uma pena, num país mais sério, eles já tinham ido para a cadeia. Mas até porque também os dois estão com medo de alguém chamado Sérgio Moro.
Sérgio Moro que nós temos que aplaudir, temos que apoiar. Aliás, eu quero parabenizar o juiz Sérgio Moro, porque o trabalho que esse homem tem feito tem sido um trabalho de ponta. É uma pena que as pessoas elas clamam por uma reforma política. Eu penso que o nosso problema não é uma reforma política. Eu acho que o que nós precisamos efetivamente é uma reforma no Código Penal e uma reforma na lei que realmente puna aqueles que roubam dinheiro público. É isso que nós precisamos. Quero agradecer a presença do vereador e professor Rony Alves. Parabéns mais uma vez pelo dia do professor. Muito obrigado. Muito obrigado, uma ótima noite. Obrigado, um abraço. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. Um minutinho só, eu já volto. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto Physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Eu espero que você tenha gostado do bate-papo aqui com o vereador e professor Rony Alves. E nós deixamos, é claro, o espaço do programa Pauta em Debate para todas as pessoas e instituições citadas aqui nessa entrevista, que querendo também contestar as informações, é claro, teremos o maior prazer e a maior honra em dar o espaço para essas pessoas e instituições, como é, aliás, o nosso papel. Quero também parabenizar todos os professores, né, todos os profissionais da educação que constroem esse país, mas estender esse convite também, esse parabéns também para todos os outros profissionais. O país é construído por você, meu amigo, por você, minha amiga, seja qual for a sua profissão, no dia a dia. A cada dia construímos um pedaço a mais do país, uma parede que nunca termina, eu sempre falo, onde cada um de nós coloca um tijolo a mais a cada dia. E isso vai continuar sendo feito. Começou lá atrás com os nossos antepassados e continua conosco, vai continuar com os nossos filhos, com os nossos netos. E quando nós não estivermos mais aqui, também vai continuar com outras pessoas que virão. Então, cada um e cada uma faz a sua parte na construção da sociedade. De um lado, trabalhando, até porque nós temos que trabalhar, temos que prover a nossa família, o nosso sustento, mas ao mesmo tempo também discutir a vida em sociedade. Discutir a vida em sociedade passa por você discutir, por exemplo, como fizemos hoje com o professor Rony Alves,
A questão da educação, a postura de professores, de alunos, de pais na questão da sala de aula hoje é uma grande discussão que, evidentemente, merece toda a atenção da sociedade, mas, por outro lado, também vigiar e contestar também a postura de homens públicos, de mulheres públicas e de governos, seja um governo municipal, o governo da sua cidade, seja um governo de um estado, seja o governo federal que governa a todos nós. Também temos que ser críticos, aplaudir quando for possível, quando for realmente devido, mas também criticar e buscar soluções. Afinal de contas, somos um país esclarecido, somos um país realmente rico, mas a nossa população ainda sofre muito, na minha opinião, com mandos e desmandos, com privilégios e com outras cositas más que acontecem no nosso país. Oxalá nós consigamos ver ainda, antes dos nossos filhos e dos nossos netos, um país melhor. Acredito que isso já está acontecendo, para falar bem a verdade, né? Eu sou do tempo, quando era jovem, que nós não podíamos falar coisa alguma, havia uma ditadura no país. Hoje, o país está democratizado, porém, ainda falta muito para ser realmente uma grande nação. Um grande abraço para você, muito boa noite, que Deus abençoe a você e toda a sua família. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.